Livro Habitação da Vida de Cristo, Major Ian Thomas. Capítulo 48. O testemunho de um jovem rapaz. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando nosso novo ministério estava crescendo na Inglaterra, tivemos milhares de jovens alemães que vieram fazer parte conosco. Nós os chamávamos de Torchbearers, carregadores da tocha. Um deles era um menino encantador que chamávamos Ruby, cujo pai havia morrido na guerra do exército alemão. Ruby entrou em meu escritório um dia e oramos juntos, e ele recebeu Jesus Cristo. Depois disso, ele era insaciável em seu apetite para o Senhor. Quando ele voltou para a Alemanha, ele foi diagnosticado com a doença de Hodgkins. Os médicos lhe deram apenas uma questão de semanas de vida, mas a bondade de Deus, ele foi mantido vivo por cerca de 5 anos, uma boa parte dos quais foi gasto em nossa casa. Embora ele estava muitas vezes bastante cansado e às vezes teve de que ser hospitalizado, em outros momentos ele era capaz de ser ativo e ele tinha uma ambição, levar alguém a Cristo. Um domingo, durante aqueles anos, eu falei com Jean, um menino belga que estava nos visitando, e pedi a ele para se juntar a nós na ceia do Senhor, que estaríamos observando naquela manhã. Não, Jean respondeu, eu não poderia fazer isso. Ele explicou que tinha descoberto, desde que chegou entre nós, que ele não era um cristão. Eu não tive tempo de conversar mais com ele naquele momento. Mas quando eu vi Ruby alguns minutos mais tarde, eu disse a ele que Jean tinha dito e lhe pedi para olhar por ele. Naquela tarde, Ruby veio até mim com um sorriso de orelha a orelha e me disse que tinha falado com Jean, e o garoto era agora nascido de novo. Então Ruby me disse, eu sou muito grato a Deus por isso, porque desde que me tornei um cristão, eu pedi a Deus para me tornar uma bênção para um menino belga. Você vê? Foi a resistência bélgica que matou o seu pai. Quero retribuir um menino belga com o dom da vida, pelo que um garoto alemão sofreu com a morte de seu pai. Quem fez este menino belga encontrar na humanidade de um jovem alemão que estava morrendo com apenas 1 ou 2 anos para se viver? Não Ruby, mas o homem chamado Jesus. Isto é evangelismo, 24 horas por dia, de modo que aqueles que convivem com você, quando e onde, se reunirá ao homem chamado Jesus quando sua alma começar a despertar. De 1001 maneiras você e eu podemos comunicar que há alguém que habita em nós e ele reina. A maior contribuição que você pode fazer por aqueles que o rodeiam, seus amigos e sua família, é que eles reconheçam em você o homem chamado Jesus, através de tudo o que você faz, diz e até mesmo pelo olhar em seu rosto e o tom de sua voz. Isto é evangelismo. Se o que este livro explica é realmente verdade, e tudo isso não é apenas uma fantasia, algum nobre ideal, se o próprio Cristo, como uma pessoa, realmente vive dentro de você e eu, no poder da sua ressurreição, então o que os outros, de uma forma legítima e logicamente, deveriam esperar de nós? Que tipo de atividade eles deveriam antecipar? A resposta é esta: nada menos do que o comportamento do próprio Cristo. O primeiro capítulo do livro de Gênesis nos diz que Deus fez 2 grandes luzes e as pôs no firmamento do céu. Uma maior, o sol, para governar o dia, e uma menor, a lua, para governar a noite. A lua, no entanto, é por si só sem luz. Ela brilha na escuridão apenas em virtude de sua relação com a luz maior, o sol. Não tem nada de si para oferecer ao mundo na escuridão. Ela tem apenas a luz do sol que recebe e reflete fielmente. Assim como nós temos apenas que refletir a luz do Senhor.
e nada de nossa própria luz, para oferecer ao mundo em trevas que nos rodeia. João 1:5. A luz brilha na escuridão. Pergunta: as pessoas estão reconhecendo em você o homem chamado Jesus? Através de tudo que você faz, diz e é?